Quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ONTV Brasil, a sua emissora de TV na internet, 24 horas ligada em você. Nesse tempo de preparação, nós vamos conversar hoje sobre algo que eu vejo acontecendo muito. E há sempre uma resposta nas Escrituras Sagradas diante de qualquer circunstância que possa vir a suceder nas nossas vidas, não é mesmo? E nós observamos que as pessoas vêm se queixando muito, murmurando muito, relacionada à questão da perversidade humana, que são injustiçados, que há muita ingratidão, que o ser humano está complicado, que a convivência está difícil, que pessoas por algum motivo sentem inveja delas, que buscam destruí-las, enfim. Então, relacionado a esse tema, me recordei do Salmo 37, do salmista Davi, que passava realmente também por estas circunstâncias e era um homem segundo o coração de Deus, e nos deixa uma mensagem muito importante relacionada a tudo isso. Há pessoas também que ficam preocupadas, ficam realmente tristes nos seus corações, afetam as suas vidas quando vê a felicidade, as conquistas de irmãozinhos que muitas vezes são cruéis e perversos nesse mundo, que prosperam por algum motivo e muitas vezes o justo vive em sofrimento, em provação a maior parte do tempo. Então eu gostaria de convidá-los para essa reflexão conjunta, acho que é muito importante. Claro que essa mensagem é para você que esteja se sentindo assim, injustiçado, como se as pessoas não o reconhecessem, perseguido, muitas vezes com medo, sem saída em relação a situações ou pessoas que você observa que estão com esse intuito na sua volta, meus irmãos. E veja que Davi, quem conhece a história de Davi, é uma história muito bacana. Ele também foi um pecador, mas ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, e em todas as coisas ele se prostrava diante de Deus, levando as suas dores, as suas dúvidas, buscando força no Senhor. Então, o Salmo 37 é um salmo forte. Gostaria que as pessoas que têm olhos que vejam, ouvidos que ouçam, também que a linguagem, as expressões que nós vemos aqui neste salmo é referente à época em que Davi estava passando por dificuldades que talvez você esteja passando nesse momento em relação a circunstâncias ou pessoas. E ele vem aqui dizer que é temporária a felicidade dos perversos, Quem são estes perversos? Quem são estas pessoas que tentam destruir as outras e mesmo assim conseguem ter sucesso nas suas vidas,
Então, muitas vezes o cristão fica meio sem compreender por que tudo isso acontece. Então, pessoas justas sofrem desgraças e, ao mesmo tempo, pessoas más, elas vivem prosperando, estão felizes, né? E gente que muitas vezes até duvida da existência de Deus, ou do poder de Deus, ou que seja Deus que esteja agindo de alguma forma na vida dessas pessoas, porque a riqueza também é uma provação, por exemplo, né? E nós, como cristãos, muitas vezes estamos angustiados, passando por provações complicadas nas nossas vidas e ficamos sem compreender muitas vezes como devemos nos sentir diante disso. E Davi também passou por essa circunstância e nos deixa o Salmo 37. Ele fala o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores. Então veja, que a gente não fique com esse sentimento de indignação em relação às pessoas que são cruéis e ruins. Não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pessoas que muitas vezes fazem tantas coisas no mundo, como por exemplo a corrupção. Você vê pessoas que desfrutam de uma vida de abundância, utilizando-se de pessoas, escravizando pessoas, prejudicando pessoas, que a gente, quando observar a prosperidade daquele ser humano que está se utilizando dessas ferramentas e desfrutando de uma vida aparentemente próspera, que a gente não sinta inveja disso, dessas conquistas dessas pessoas que são malfeitores, né? Pois eles dentro, em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Então veja que, em vez de nós ficarmos muitas vezes indignados com a maldade humana, com a prosperidade daquelas pessoas, e o cristão ali na provação, passando por dificuldade, muitas vezes suportando alguma enfermidade, sofrendo, com fé em Deus, e causa certa indignação muitas vezes nos corações, mas o salmista Davi também passou por isso na sua época e nos deixa essa mensagem, que nós devemos confiar no Senhor e continuar fazendo bem. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então veja que não devemos andar preocupados com os malfeitores, né? Nem indignados com as pessoas ruins, nem ter inveja do que eles conquistam. Porque tudo isso, como diz a palavra, essa felicidade do perverso, ela é temporária. A gente só consegue observar alguns resultados, meus irmãos, na vida com o tempo. E nós não vamos ficar perdendo o nosso tempo, que podemos estar felizes, agradando a Deus e cumprindo a nossa missão, com esse tipo de coisa. Então Davi ainda diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa palavra ela é muito importante, meus queridos. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Quantas pessoas neste momento se veem injustiçadas, muitas vezes, aqui na condição humana, diante da justiça humana, veem seus direitos lesados, são pessoas que estão sendo subjugadas e se veem sofrendo. Então, Davi, que também passava por isso na sua época, ele nos traz essa mensagem: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Assim como você observa o sol ao meio-dia, o teu direito, meu irmão, aquilo que é justo, que é teu,
Deus não te abandonará. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então, muitas vezes você está ali seguindo uma vida correta, tá difícil, tá complicado, é devagar a pôr as circunstâncias, você vai conquistando as coisas aos poucos. Então você vê um irmãozinho ao seu lado que, de forma, utilizando de maus desígnios ali, né? Fala, ele está correndo na sua frente, apresentando uma felicidade tremenda em relação a tudo que está conquistando. Meu irmão, cuidado com esse tipo de observação na sua vida. Isso não é real, meu irmão. E a gente não deve ficar indignado, irritado com esse tipo de coisa. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Veja, nós vemos na vida quantas vezes irmãozinhos que percorrem caminhos, né, equivocados, que lá no final da história a gente vê o resultado que não acaba bem. Mas muitos cristãos, às vezes, nós ficamos desatentos em relação à palavra de Deus. Durante esta caminhada, vamos entristecendo os nossos corações, perdendo a esperança no que é bom, no que é correto, no caminho digno que é capaz de nos tornar pessoas vitoriosas. Os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Veja que isso é promessa, meu irmão de Deus. Nós precisamos desenvolver, pedir muita ajuda ao Pai para nós termos paciência, fechar os olhos para essa maldade que muitas vezes nos rodeia, este proceder mentiroso, proceder de pessoas que não valem a pena e que muitas vezes estão prosperando ao nosso lado. E a gente fica indignado, a gente não acha justo. Calma. O pedido é que nós tenhamos calma, entregue as nossas vidas nas mãos de Deus. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Então veja que enquanto muitas vezes você é humilhado, meu irmão, por estar no caminho correto, seguindo como cristão, utilizando-se da moral cristã, dos princípios cristãos, tendo uma vida correta, muitas vezes você não consegue realizar sonhos gigantescos, porque isso leva tempo, exige muito trabalho, dedicação e disciplina, e você vê pessoas pulando etapas, fases, através de subterfúgios que não estamos aqui para julgar. O que Deus nos aconselha é que isso não acabará bem. Nós não devemos tirar o foco do que é de Cristo, do que Deus espera da gente como ser humano, da nossa postura. Porque, como diz a palavra, a felicidade dos perversos ela é temporária. E tudo depende de escolha. Nós não gostaríamos também que os nossos irmãozinhos estivessem um fim assim, mas são escolhas. E veja que o Senhor diz que está se aproximando o dia. Os ímpios arrancam da espada e distende o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham um reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Veja que todo aquele que se levanta contra o pobre, o necessitado, aquelas pessoas que buscam andar o reto caminho, que muitas vezes, como a gente diz, né, a bondade ela é mais contida, as coisas são mais devagar, porque
porque as pessoas têm muito cuidado no seu proceder, enquanto outros não. Veja que a palavra nos diz, aqui fala em espada, fala em arco, mas quantos exemplos nós temos no dia a dia de pessoas que têm determinados poderes na sociedade que fazem isso com outras pessoas, e esse será o seu mal, esse será o seu fim. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas dos justos o Senhor os sustentará. Nós seremos sempre sustentados pelo Senhor se continuarmos, meus irmãos, a andarmos no caminho reto, que muitas vezes terá sim muitas provações. Jesus nos diz que, nunca nos disse que nós não teríamos provações. A promessa de Deus é que estaria sempre ao nosso lado, nos sustentando diante de tudo isso. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Veja quantas pessoas que se utilizam de meios de maldade, de crueldade em relação a outras pessoas, que a gente vê na mídia sempre que são envergonhadas, passam por circunstâncias complicadas nas suas vidas, todos os dias. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio, ele pede emprestado e não paga. Você conhece alguém assim? Que pede emprestado e não paga? Gente que não cumpre com as suas obrigações? Pois então, o justo, porém, se compadece e dá. O justo, pelo contrário desse que pede o que é dos outros e não paga, o justo vai lá e faz o que tem que ser feito, se compadece muitas vezes com a necessidade de alguém, vai lá e faz o bem pelo bem. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Que nós possamos escolher o lado que nós queremos fazer parte, meus irmãos. Seremos aqueles que viveremos na paz de Deus, ou exterminados, amaldiçoados. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então veja que o cristão, aquele que crê, que vive o Evangelho, aquele não diz que não irá cair. Poderá cair sim, mas não ficará no chão, meu irmão. Você será levantado, você terá sua vida restaurada, porque o Senhor te sustentará e irá te segurar pela mão. Jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Veio uma recomendação importante para todos nós que fala: aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara, serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. É forte essa palavra, meus irmãos. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria. A sua língua fala o que é justo, no coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão.
O perverso espreita o justo, procura tirar-lhe até a vida muitas vezes, né? E aqui podemos analisar num contexto geral tudo que se refere à vida, inclusive à própria vida, né? Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra, presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Interessante que a gente observa também, né? Todo o legado de pessoas boas que ficam para sempre na memória da gente. Para sempre mesmo. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão um a um destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Importante isso. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio, meus irmãos. Então veja que tudo que nós vamos observando na vida, que muitas vezes a caminhada do justo, ela é árdua, não é uma caminhada fácil, nunca foi dito que seria. É realmente na provação que você será aprovado. Há um mar de possibilidades para se atingir muitos objetivos nas nossas vidas. Quantas oportunidades nós vemos que as pessoas têm, que são justas, boas, corretas, realmente não prejudicam outras pessoas, mas existe o livre-arbítrio, a escolha do ser humano. Deus seria um ditador se não desse ao ser humano o poder do livre-arbítrio, da escolha e das consequências de tudo que se escolhe, do que se planta, se colhe, não é mesmo? Quantas pessoas você já viu que têm tanta capacidade na vida e não conseguem um trabalho, não é mesmo? E de repente você vê outras pessoas ocupando cargos sem condição intelectual, sem nenhum tipo de possibilidade de estarem ali, mas por motivos escusos. Interessante que muitas vezes essas pessoas, com tudo que adquirem através do caminho errado, não aproveitam. A gente não vê resultado em tudo isso. Pessoas que, irmãozinhos que vão conquistando as coisas na vida de forma correta, aos poucos, através do seu trabalho, da forma como Deus permitiu que tivessem suas coisas na vida, sem prejudicar outras pessoas. E você vê que essa pessoa está indo bem, está prosperando, e você vê que ao longo do tempo é algo que é estável realmente. Muito diferente daqueles que vão atropelando a vida, passando por cima
tudo, de todos, utilizando-se de várias formas para tentar chegar a um objetivo de uma forma rápida, independente de quem possam destruir pelo caminho, eles vão indo e durante toda essa estrada vão causando prejuízos a irmãos, vão causando destruição de famílias, maldade, destruindo pessoas, destruindo sonhos de pessoas, ocupando lugares que não são deles, né? E você vê com o tempo que nada disso se sustenta, e inclusive muitas vezes o que é adquirido, e daí falo financeiramente, dessa forma errada, eles não têm proveito em nada. Por isso que diz a palavra no Salmo 37 que é algo temporário a felicidade dos perversos. Muitas vezes ganham muito dinheiro e vira fumaça, não adquirem nada de consistente, não constituem nada, e quando vê acaba. Mas vivem momentos ali de uma felicidade temporária. Mas como Deus diz, e Davi nos apresenta através do Salmo 37, nós não devemos nos importar com isso. Nós temos que pensar, já é bastante, creiam, pensar em nós nos reformularmos nas nossas vidas, em fazer o bem, sabe? Cumprir com as nossas responsabilidades em relação às outras pessoas, tanto no que se refere financeiramente como emocionalmente, em relação a tudo. E não ficarmos muitas vezes observando, que é o que o salmista nos diz, como pode aquele irmão trocou esse ano tantas vezes de carro, ou comprou um helicóptero, ou comprou um avião. A gente não deve, se você sabe o valor do trabalho e de como as coisas funcionam para se adquirir e se manter o que tem, você sabe que nada vem ao acaso, sim, sem uma razão, de forma extraordinária. Então, no mundo a gente vê muitas pessoas que se unem, são conchavos, são malfeitores que se utilizam muitas vezes de posições que ocupam. Eu não posso colocar determinada pessoa da minha família para trabalhar aqui, porque a lei não permite. Mas então você pega essa pessoa da minha família e leva para trabalhar lá onde pode, contigo, e daí aqui eu coloco essa pessoa, tentando utilizar-se de meios escusos, como se ninguém visse o proceder de tudo isso. E muitas coisas acontecem durante esse tempo em relação a tudo isso. E a gente observa muitas vezes estas pessoas, elas podem ter uma aparente prosperidade financeira, mas não queiram saber como estão as suas casas, as suas vidas, o seu dia a dia. Então veja que nós devemos manter sempre a tranquilidade dos nossos corações e fazer a nossa parte, aquilo que nos diz respeito. Já é muito difícil nós buscarmos compreender a palavra de Deus, aplicarmos isso nas nossas vidas e seguirmos firmes nessa caminhada, mantendo o foco. Imagine-se durante todo esse trabalho árduo que é ser um cristão de verdade, nós estarmos parando para observar o que os malfeitores estão inventando por aí, que isso é com Deus, não é com a gente.
Não estamos aqui sequer para observar, julgar. Seremos vítimas muitas vezes, né? Em que, como a palavra nos diz, você cairá, mas você não ficará no chão, porque Deus lhe alcançará a mão, vai te levantar, vai te sustentar e segue teu caminho, segue firme e deixa que o joio cresça entre o trigo, para que possa se ver a diferença no final. O que deve ser dispensado, queimado e jogado ao fogo, e o que é o fruto, o bom fruto de tudo que se vai construindo nessa vida. Então, que as pessoas possam observar tudo isso, que isso não vem de hoje, a maldade humana não é algo novo que nós observamos, olhamos para o lado e observamos, né? Muitas vezes nós nos surpreendemos com pessoas que achamos que não são assim e na verdade são, né? Isso ocorre bastante, mas sempre existiu. Tanto que Deus vem alertar aqueles que querem seguir a sua palavra para como proceder, inclusive diante destas coisas. Como se proteger de pessoas ruins, não andar ao lado de pessoas ruins, não colocar o pé aonde haja maldade, aonde haja armação, pessoas que se unem para o mal, pessoas que fazem reuniões para prejudicar outras pessoas, para armar o mal. Essa felicidade dos perversos é temporária, não se preocupe, você que é cristão, que está levando uma vida muitas vezes difícil, e você observa quanto você trabalha, o quanto você se dedica, o quanto você é correto, o quanto você é justo, tudo que você faz, que muitas vezes é uma vida de sacrifício para ter o que você tem. De repente você olha para o lado e diz, mas como? Aquele lá faz tudo ao contrário e olha como ele está levando a vida dele, muito próspero, Deus diz para não nos preocuparmos com isso e seguirmos em frente, deixa com Ele. Deixar nas mãos de Deus, descansar no Senhor, não se preocupar nem com aquele que pede emprestado e não paga. Deixa com Ele. Muitas pessoas que agem dessa forma, isso eu tenho exemplos assim, pessoas que fizeram mal para outras pessoas e acharam que estavam muito bem, essa felicidade temporária dos perversos, passou um tempo, não lhes restou nada, a não ser as consequências morais, psicológicas e espirituais nas suas vidas, relacionado às consequências do mal que causaram na vida das outras pessoas. Mas no que se refere a tudo que fizeram, que surrupiaram, que enganaram, que planejaram, todo mal, toda maldade, enganaram, acharam que estavam ganhando na época, estão na rua, praticamente, sofrendo tribulações, e nós como cristãos devemos orar por estes irmãos que sofrem tanto pelas suas próprias atitudes de maldade e entregar nas mãos de Deus para que a justiça de Deus se faça.
porque Deus está pedindo. Descansa no Senhor, entrega, cumpre a sua parte e deixa comigo este povo, os ímpios, que buscam prejudicar as outras pessoas, injustiçar, causar dor, destruir famílias, destruir seres humanos. Deixa comigo. Deus nos orienta. Através do salmista Davi, ele vem dizer: descansa no Senhor, espera nele, não te indigne por causa daqueles que têm essa prosperidade aparente, né, assim, que estão ali no teu caminho. Você não sabe como é o acordar e o dormir desta pessoa, meu irmão. Muitas vezes você tem uma vida sobrecarregada de provações, mas você tem um sono tranquilo, você tem paz de espírito no teu coração, e tudo que você está constituindo com base na permissão de Deus é algo estável, te traz paz e verdadeira felicidade e alegria. E as pessoas que levam uma vida assim por escolha, muitas vezes não descansam, não têm paz. Claro que não é isso que eles postam nas redes sociais, né? As redes sociais, eles postam aquilo que eles acham que muita gente acredita, né? Mas já temos um bom número de pessoas que já não acreditam mais no que se vê nas redes sociais, porque a verdade, o sol, a lua e a verdade, nada assim não ficará encoberto nunca. Você pode achar que engana, né, pessoas, né, com o que quer transparecer, né? Enfim, a vida toda isso é impossível. Você pode até utilizar-se de meios para isso por algum tempo e pessoas caírem na conversa, assim como você já enganou muita gente, utilizando do mesmo artifício, né? Então, a pessoa vai dando certo, a pessoa vai utilizando, né, dos mesmos meios. Mas isso não é para sempre, meu irmão. Então, veja que seguir no caminho reto, justo, bom do Senhor é realmente o segredo de uma felicidade de verdade, que é o que Deus espera na vida da gente, é o que nós esperamos para as nossas vidas, que a gente pede a Deus para que a gente se mantenha firme nessa caminhada, para que a gente não perca o foco, não se aborreça. Vamos colocar o termo aborrecimento, né? Que a gente não se aborreça com o mal que está ao nosso redor, porque foge realmente do nosso controle. Fuja do mal, não se aceite ao mal, preserve-se, ore, vigie, tantas orientações que nós só conseguimos a partir do momento em que vamos em busca de, a pessoa quer, né, buscar esse entendimento, essas soluções para suas vidas, e também, que é a parte mais difícil, começa a colocar em prática, busca, né, colocar em prática nos seus dias esses ensinamentos da sua vida. Às vezes consegue, às vezes não, às vezes cai, aí Deus vai lá, pega você pela mão, levanta, coloca no caminho de novo e você vai seguindo em frente nessa caminhada. Ok, meus queridos? A mensagem de hoje é para que você, se você é uma pessoa justa, boa, reta, leva um caminho dentro da verdade, para que você não entristeça o seu coração, porque a felicidade do perverso ela é temporária. Toda aquela pessoa que age no mal está tentando te prejudicar, entrega ela para Deus. Diga: Senhor, a partir de hoje, essa pessoa está entregue nas tuas mãos. Faça a tua justiça. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não tenho a menor intenção
de agir por meios próprios, quais sejam, legais, enfim, eu quero que o Senhor faça justiça em relação a essa pessoa que me causa mal, ou que busca me atingir, ou que está sempre me perseguindo, que fica falando pelas costas, que está sempre, como é que se diz, está sempre unido com aquelas pessoas que muitas vezes não gostam de você, então ela vem até você, depois ela se une com aquelas pessoas que não gostam de você, sabe? Sabe aquele tipo de gente? Você entrega essa pessoa para Deus, que todas as máscaras serão derrubadas, arrancadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus, irá expor, desmascarar todo o mal e falsidade de qualquer ser humano que esteja com esse tipo de intenção na sua vida, desde que você faça a sua parte, sendo justo, bom, correto e vivendo a sua vida, o seu caminho cristão, e nem se aborrecendo, nem lembrando, nem se preocupando que estas pessoas estejam planejando mal ao seu derredor, apenas orando e vigiando, porque é o que podemos fazer aqui. Agora, Deus, aquele que não dorme, que sabe de todas as coisas e conhece a intenção do coração humano, esse pode e pode muito mais. Ok, meus queridos? Agradecemos a sua audiência, a ON TV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Até a próxima. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Deus sabe quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim e é assim